Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: é através da presença de Deus que podemos amar a todos com o mesmo amor. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós começamos a ler a palavra de Deus, quando nós começamos a sentir a presença do Espírito Santo dentro do nosso coração, a sabedoria de Deus, ela começa a influenciar os nossos pensamentos. Então nós acabamos modificando a forma que nós analisamos todas as coisas, a maneira que nós julgamos as pessoas, as coisas que nós buscamos e tudo aquilo que nós valorizamos. Então Deus, ele acaba mudando o nosso comportamento, porque nós pensamos de forma diferente, porque nós sentimos de forma diferente, porque a nossa vida ganhou um significado diferente. Nós estamos nos preparando para a eternidade. Nós passamos pelo processo de arrependimento, olhamos as nossas fraquezas e todas as nossas dificuldades, entendemos todas as armadilhas que o diabo colocou à nossa frente, a razão que cada pessoa fala uma coisa e age por uma coisa. Já não temos mais dependência emocional e os nossos sonhos já não são mais os nossos. Nós começamos a viver tudo aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração. Nos tornamos servos do Deus Altíssimos, filhos de Deus, aqueles que Jesus o tratam como amigos. Ajudamos outras pessoas a encontrarem o amor de Deus. Entramos por diversas vezes no meio da escuridão, porque Jesus assim nos pede, para resgatar outras pessoas do vale das sombras da morte, para encontrar um propósito maior nas suas vidas. Ressignificamos tudo aquilo que nós tínhamos, reavaliamos os nossos passos no passado, destruímos todas as cadeias das ilusões, abrimos mão de nós mesmos, tomamos a nossa cruz e seguimos a Jesus. Então a nossa forma de buscar as coisas, ela mudou. Se a gente fosse pensar na forma de se buscar um relacionamento, as pessoas, na maior parte do tempo, elas buscam pelo olhar. Nós queremos aquilo que é bonito, aquilo que parece ser o melhor. E é sempre pela aparência que nós acabamos julgando as coisas. Tratamos com diferença as pessoas. Se alguém pode nos oferecer algo que seja do nosso interesse, aí sim nós tratamos essa pessoa, nossa, mil maravilhas. Se alguém que não pode nos oferecer nada, nós tratamos mal. Não é assim que nós construímos os nossos inimigos? Pessoas que se levantaram contra nós, que foram contra os nossos interesses e os nossos princípios, essas eu posso odiar. Mas aqueles que fazem tudo o que eu quero, essa eu amo. Então, os nossos critérios, eles se baseiam apenas em nós. Mas quando é Deus que influencia a nossa vida, já não existe mais eu, porque é Cristo quem vive em mim. Então a forma que eu vou me portar é a forma que o Espírito Santo coloca dentro do meu coração. Eu não faço mais juízo sobre as pessoas, sobre o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto. Se Deus disse faça, eu farei. Se Deus diz não, é não. Se Ele diz sim, é sim. Qualquer coisa diferente disso é o diabo que está falando conosco. Se a gente vai lá na palavra de Deus, em 2 Tiago 1-3, a palavra ela diz assim: meus irmãos, vocês creem no glorioso Senhor Jesus Cristo? Nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas.
Por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido, e entra também outro, pobre e vestindo roupas velhas. Digamos que vocês tratam melhor o que está bem vestido e dizem: este é o melhor lugar, sente-se aqui. Mas dizem ao pobre: fique de pé, ou sente-se aí no chão, perto dos meus pés. Então Tiago, irmão de Jesus, nesse evangelho, ele está dizendo exatamente isso que eu estava falando, que não é para nós tratarmos as pessoas de acordo com a aparência ou com os nossos interesses. Você acha que se chega uma pessoa que pode dizimar mais dentro da igreja, essa pessoa ela não vai ter nenhum tipo de privilégio diferente de alguma que pode dar menos? Você acha que a opinião dessa pessoa não vai ter mais peso sobre alguma coisa? Porque erroneamente nós acreditamos que se tivéssemos mais dinheiro, nós poderíamos converter mais pessoas ao Senhor. E isso não é verdade. Porque todos os dias existem centenas de pessoas que ouvem o devocional, que leem a palavra de Deus, que ajudam a evangelizar e não recebem nada por isso. E a obra dia a dia ela vem crescendo. Não porque nós gastamos mais recursos, porque nós não temos recursos para gastar, mas porque essa é a vontade de Deus. E esse é o ponto que nós sempre temos que entender. Deus ele já tem um plano. Eu não preciso fazer nada além de servir. Não sou eu que tenho que me preocupar se essa pessoa seria uma boa ou não membro da minha igreja, ou uma pessoa que iria ajudar muitas outras pessoas, porque não funciona assim. Meus irmãos, vocês que creem no glorioso Senhor Jesus Cristo. Então aqui Tiago, ele está dando um conselho, ou está explicando algo para as pessoas que creem em Jesus. Então a Bíblia ela não serve para todas as pessoas, ela só serve para quem crê em Jesus. Então se nós cremos em Jesus, nós temos que fazer aquilo que Jesus ensina. Se eu não creio em Jesus, você faz o que você quiser. Você pode viver baseado no que você quiser e essas palavras elas não são para você. Mas se você crê em Jesus como seu Salvador, se você crê que Jesus ele veio até nós, que ele foi crucificado e ressuscitou e se ascendeu aos céus, essa palavra é para você. E é lendo a Bíblia que nós começamos a refletir sobre o nosso comportamento para encontrar o nosso pecado. E esse pecado, depois de ser descoberto, entregue a Jesus, dizendo: Senhor, me perdoa, pois eu fiz isso. E é assim que nós vamos nos purificando de todo o mal, porque nós deixamos de achar normal. Porque todo mundo faz, porque todo mundo é assim. O todo mundo, o mundo já é do maligno, nós não somos do todo mundo. Nós somos do Senhor, nós somos separados por Deus. Nós somos escolhidos por Deus. Então existe uma diferença de nós e eles, e sempre vai existir. Nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência. Então, eu posso tratar as pessoas de modo diferente? Sim. Mas que não seja a aparência o motivo disso. Mas como assim? Existem os filhos da luz, existem os filhos do diabo. Eu não vou pegar a bênção de Deus e entregar na mão do diabo. Eu não vou tratar da mesma forma as pessoas que elas não creem nas mesmas coisas que eu. Isso não quer dizer que eu vou tratar mal, porque o mal não vai estar em nós. Mas eu sei que elas não vão respeitar os mesmos princípios que eu respeito. Eu sei que eu não posso esperar dessas pessoas a verdade, o amor, a felicidade, a cumplicidade, o agradecimento, o reconhecimento, a fidelidade. Eu não posso esperar nada, porque todas essas coisas elas são frutos do Espírito Santo, que o Senhor enviou a nós para que nós não estivéssemos mais sozinhos, que em Pentecoste ele se manifestou pela primeira vez, assim como o profeta Joel tinha dito no Antigo Testamento que isso iria acontecer, que o Espírito do Senhor viveria conosco.
Então eu já não vou tratar mais as pessoas baseadas na aparência. Eu evangelizo diversas pessoas, e não só as que eu acho que fisicamente são atraentes ou não, que eu poderia ter algum tipo de interesse ou não, ou que eu faria ou não, independente da classe social, condição ou qualquer coisa. O Senhor disse: entregue um recado e eu vou lá, eu entrego. Dê uma Bíblia, eu vou lá e dou. Para mim pouco importa, porque eu tenho encontrado pessoas, mas eu consigo ver dentro delas algo que ninguém vê. Como essas pessoas seriam se ela tivesse aceitado o Senhor? Como o corpo dessas pessoas seriam? Teve pessoas que eu encontrei que pesava, 90 quilos. Depois de um tempo chegou a 67. Sabe por quê? Porque já não tinha mais aquela compulsão. Já não tinha mais aquele desespero de agradar as pessoas. Já não tinha mais aquela dependência emocional. Já não viviam de migalhas nem nada, elas tinham se encontrado aos pés do Senhor. E eu vi isso acontecer diversas vezes. As pessoas cuidando melhor de si mesmas, deixando a bebida de lado, deixando a droga de lado, deixando tudo aquilo que escravizava e que o mundo acha normal e chama de prazer e de diversão. Essas pessoas, elas purificavam os seus próprios corpos, porque a presença de Deus, ela causa isso. Então eu, Gabriel, eu nunca rejeitei um chamado de Deus pela aparência da pessoa, pela condição da pessoa, pelo estado da pessoa. Sempre amei com o melhor que o Senhor colocou dentro do meu coração e sempre entreguei todas as mensagens, até mesmo para os mais improváveis, crendo no milagre de Deus. Porque esse é o Deus que eu creio, é o Deus do impossível. E nós não podemos permitir que a aparência das pessoas determine as nossas decisões, que eu favoreça um ou outro. E aqui ele dá um exemplo. Por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido, e entra também outro pobre e vestindo roupas velhas. Digamos que vocês tratam melhor o que está bem vestido e dizem: este é o melhor lugar, sente-se aqui. Mas dizem ao pobre: fique de pé, ou sente-se no chão, perto dos meus pés. Então, nitidamente, nesse exemplo, ele mostrou que estavam tratando as pessoas baseado no interesse deles. Se a gente volta lá, que nós falamos esse dia, sobre a mulher que entra e quebra um perfume muito caro para purificar o corpo de Jesus. E eles começaram a reclamar, dizendo: nossa, esse perfume caríssimo, quantas pessoas nós não poderíamos ter ajudado com ele? E é o mesmo tipo de pensamento, achando que a obra de Deus ela está ligada ao dinheiro e às posses. E quando você entra na igreja, você vê aqueles troninhos tudo ali em cima, atrás, por que não põe os mais novos lá em cima? Para mostrar humildade, para mostrar que essas pessoas são amadas. Porque já vem numa hierarquia de discriminação. Os novos sempre são discriminados, fazem de tudo para levar as pessoas de dentro da igreja, sabe para quê? Para que possam aplaudir a vaidade daqueles que estão lá. Então as pessoas já saem se definindo: eu sou levita de Deus, eu sou pastor, eu não sou nada, eu não sou nada. Se uma coisa que eu aprendi a ser é nada, porque eu sou um lixo, porque aquele que se quiser se engrandecer será humilhado, mas aquele que se humilhar será engrandecido. E foi assim que eu aprendi na palavra, a não tratar as pessoas. E eu já fui muito discriminado, porque no mundo que você tem, onde as pessoas na maior parte do tempo não tem nada, você já é rotulado como bandido, como ladrão e como coisa. Então é sempre isso, é sempre olhando e criticando e julgando. Eu não. Ao lado de Cristo, não. Isso já não faz mais parte da minha vida. Então, quando você for formar relações, já não importa mais o que se parece ou não. Relações nós formamos com o coração. Relações nós formamos com as palavras das pessoas. É ali que está a alma dela. É no olhar, é no coração, é no comportamento. Porque a aparência, ela se modifica com o tempo. E depois vai sobrar o que na velhice? O que sobra na velhice? Pessoas que já passaram da idade, mas não conseguem aceitar a idade que têm.
E vocês vão me desculpar, mas o que as pessoas acham que tá bonito hoje, pra mim tá ridículo. Eu tenho medo daquilo. Aquelas boca grande, aquelas caras esticadas, aquela... Não sei, tem alguma coisa que não tá certo. Não tá certo. Isso pra mim não se parece certo e nunca vai parecer. E é a minha opinião. E você tem o direito de se parecer com o que você quiser. Se a tua alma estiver em paz, você se aparece com o que você quiser. O problema é você tentar esconder a tua idade, porque ainda você está procurando o amor. Está procurando a oportunidade. Eu já encontrei o amor. E Deus é o amor. Se você ainda acha que o amor é uma pessoa, eu não sei quantos mais cavalos você vai cair, mas não vai encontrar. Então nós já aprendemos que não é sobre a aparência que nós devemos procurar as coisas. Lá em Tiago 2, versículo 4, 8 a 10, a palavra ela diz assim: nesse caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos. Estão se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. Se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois nas escrituras sagradas está escrito: ame os outros como você ama a você mesmo. Mas se você tratam as pessoas pela aparência, estão pecando, e a lei os condena como culpados. Porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Então Tiago ele continua dando um discernimento para que nós possamos entender que esse comportamento ele não é normal e ele não vem de Deus. Se existe esse comportamento, ele vem da onde? Do diabo. E a gente acha que o diabo é algo distante, que a pessoa, para ela acreditar no diabo, ela tem que ser satanista. Se você não acredita em Jesus, você já é do diabo faz tempo. Por isso que os teus sentimentos são ruins, por isso que você é mentiroso, por isso que você engana, por isso que você sente tudo isso de mal. Mal. Estou me sentindo mal. É porque você está perto de Deus ou perto do diabo? Na maior parte do tempo, você se sente bem ou se sente mal? Você bebe por quê? Para tirar esse mau sentimento de dentro de você, para que você não possa entender. Você vai no psicólogo por quê? Porque você está se sentindo mal. Você vai num psiquiatra para quê? Porque você está se sentindo mal. Olha como nós estamos tratando causas espirituais com remédios humanos. E não se trata, por isso que não é eficiente nem eficaz. Diferente de Jesus, se eu me aproximo dele, eu me sinto bem. Se eu me sinto bem, eu já não tenho mais a necessidade de buscar esses tratamentos, nem esses tipos de coisa, e nem de beber, nem de nada. Eu já estou bem. Quando você come algo e você está satisfeito, você já não quer mais comer algo. Se você está insistindo em comer algo, é porque você está com algum distúrbio emocional. Distúrbio emocional é o diabo que está ali te apurrinhando a cabeça. É o pecado que está dentro de você fermentando o tempo todo. Então eu vou arrancando o pecado de dentro de mim. Nesse caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos. Ontem nós falamos sobre isso, sobre sermos todos iguais, que já não tem mais essa maluquice de homem, nem de mulher, nem de LGBTQ+YT, arco-íris e dando bolinha e não sei o quê. Ai, porque agora a pessoa, ela é imperativa. Ai, a pessoa... o médico, ele rotula a falta de Deus com diversos nomes. E você acha que se Jesus estiver junto de você, Deus não tem poder para curar todas essas enfermidades? Eu já não entendo mais. Então, ainda que isso possa ser diagnosticado como uma doença, Jesus ele vai te curar. É aqui que está o ponto da coisa inteira. E se estão se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. Então eu quero favorecer umas pessoas e prejudicar outras pelo que elas têm. É assim que funciona? Eu vou servir a quem? Eu vou servir a Deus ou eu vou servir os meus próprios interesses? Qual que é a diferença para mim se eu não vou receber nada, nem do rico e nem do pobre? Você quer ser amigo de gente importante? Eu quero conhecer pessoas que elas possam, de alguma forma, chegar mais perto de Deus. Que de alguma forma essas pessoas elas façam parte do mesmo propósito que eu tenho, que é anunciar a mensagem de Deus. E para mim pouco importa se essa pessoa tem muito ou tem pouco.
O trabalho que eu vou fazer vai ser o mesmo. Se essa pessoa é da minha família ou não, se eu conheço ou não, se ela crê nas mesmas coisas que eu ou não, se ela gosta ou não, para mim isso é indiferente. Eu não estou aqui para julgar a pessoa e nem para avaliar o que ela gosta ou não. Se eu tenho a oportunidade de ajudar a testemunhar e Deus coloca dentro do meu coração e eu não estou olhando as minhas próprias razões para fazer isso, é claro que eu vou dizer sim. Agora, se você faz pensando no que os outros vão ver, se você sairia com essa pessoa ou não, cara, isso é tudo errado. Então, quando nós evangelizamos as pessoas, essas pessoas, jamais nós vamos ter relação com essas pessoas. Porque você imagina se eu pego uma pessoa que ela está num momento de dificuldade e eu fico falando de Jesus. Ela vai abaixar a guarda, ela vai achar que eu sou uma boa pessoa. E através de mim o Espírito Santo entrou nela e ela começou a sentir o amor de Deus. Não fui eu que fiz nada, eu apenas entreguei o recado. Então essa pessoa às vezes ela pode confundir os sentimentos. E cabe a mim trazer ela à realidade, dizendo e explicando isso. Olha, isso que você está sentindo, que você nunca sentiu, não sou eu, é Deus, é o Espírito Santo. E acabou, e pronto. Agora, usar disso para atrair pessoas, não. E é por isso que a gente olha uma igreja que se mistura tanto entre a humanidade e o divino, porque a gente já não consegue mais reconhecer Deus na igreja. Porque ela julga baseado nos interesses dela. Você acha que alguém daria alguma oportunidade para mim pregar em algum lugar? Mas nunca, 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 nunca. E você acha que eu queria estar pregando em cima de um púlpito para um monte de gente lá embaixo? Não queria também. Eu quero pregar para quem está perdido. Eu quero pregar olhando no olho da pessoa. Eu quero entregar uma Bíblia na mão e saber que se eu preguei foi para 300 pessoas no dia a dia. É esses que eu quero encontrar. Eu não quero subir dentro de um lugar onde eu não consigo dar atenção para todo mundo. Onde eu tenho que ficar medindo as palavras e as coisas. Eu não quero aplausos, eu não quero palmas, eu não quero nada. Não quero like, não quero curtida, não quero nada. Eu só quero que a mensagem de Deus verdadeira chegue às pessoas. Se Deus me colocasse sobre um lugar desse e dissesse pregue, como eu já fiz diversas vezes, eu pregaria. Mas é porque Deus me colocou lá. Assim como Jesus entrava nesses lugares para pregar e eles perseguiam ele. Se o teu discurso não persegue ninguém e você está pregando em lugar que faz contra a palavra de Deus, você não está pregando a palavra. Se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois nas Escrituras Sagradas está escrito: ame os outros como você ama a você mesmo. Então o tratamento que eu dou às pessoas é o tratamento que eu gostaria de receber. Não é baseado nos meus interesses ou nas coisas que eu acho, mas é na justiça, é na igualdade. E ele está nos dizendo, olha, vocês obedecem à lei do reino, vocês obedecem à palavra de Deus, vocês obedecem ao Espírito Santo, então façam aquilo que deixa em paz o seu coração. Tratem as pessoas baseado naquilo que Deus colocou no teu coração. Quando nós anunciamos o Evangelho, essas pessoas, elas não são nossas. Essas pessoas, elas são de Deus. Eu não tenho que me preocupar se elas vão seguir ou não. O meu papel é semear, quem faz crescer é Deus. É o meu exemplo que é a pregação que essas pessoas precisam ver quando elas encontram um caminho. A palavra, ela é o caminho, mas a palavra que eu prego é o caminho que eu percorri. E essa é a diferença do testemunho, quando nós temos um. Então nós amamos as pessoas e tratamos as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados. Nós não queremos ser discriminados, nós não queremos ser excluídos, nós não queremos ser abandonados. Então por que eu faço isso pelas outras pessoas? Mas se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando, e a lei os condena como culpados. Então eu já não rejeito mais nada. Isso daqui nós não estamos falando de relacionamento, tá? Pelo amor de Deus, senão você já acha que apareceu uma pessoa na rede social falando meia groselha pra você, essa é a pessoa que Deus mandou, é o meu varão, o vaso. Não é vaso. Você desculpa. Se você ainda tem esse tipo de esperança, que vai vir uma pessoa boa, que vai aparecer por acaso, porque você orou, cara, não funciona assim. Deus está preocupado com isso. Isso faz parte? Sim. Mas a gente não vive nem morre por isso. Nós não somos obcecados por isso. Nós não colocamos os nossos interesses nisso.
Isso vai acontecer de forma natural, enquanto eu continuar servindo. Porque se eu não sirvo para nada. E olha que coisa interessante. Porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Você costuma mentir? Aumentar, exagerar, distorcer? Não fala a verdade? Está quebrando todos os mandamentos. Então, às vezes, você olha uma pessoa que adultera, você olha uma pessoa que rouba, uma pessoa que mata, e você se sente melhor que ela. Ou você que trata as pessoas pela aparência. É igual. Para Deus não existe pecado maior e pecado menor, como a gente tenta deixar de quantitativo. Ah, mas não consigo falar que uma pessoa que mente é igual a uma pessoa que mata. Quer que eu prove para você? Ambas estão servindo ao diabo. E aí? A mesma pessoa que mata, mente. A mesma pessoa que rouba, mente. E a mesma pessoa que mente pode fazer qualquer uma dessas outras coisas, porque o diabo tem autoridade sobre a vida dela. E se você não vê problema sobre isso, já que não tem problema você servir a outros senhores, empresta o seu marido para outra mulher, empresta a sua mulher para outra pessoa. Não tem problema. Não tem problema, a gente é relativo. A gente quer fidelidade, mas não quer ser fiel. E aí? Você aceitaria? Lembra sempre disso. A palavra ela serve para nos orientar. Nós lemos a palavra para procurar o nosso pecado. Eu não estou ali procurando prosperidade, eu não estou ali procurando nada. Eu estou procurando o meu pecado. Para que eu possa purificar o meu coração, para que eu possa servir ao Senhor de todo o coração, para que eu possa tratar as pessoas com justiça, para que eu possa fazer aquilo que Deus coloca dentro do meu coração. Se não Deus pede para mim evangelizar, eu vou olhar e falar, ah não, essa pessoa aí tá... Não, essa daí não tem um aspecto que eu gosto, então essa eu não vou falar, essa eu não vou participar, essa eu não vou fazer. Ah, essa não. Ah, essa daqui já, essa aí, esse varão, essa varona aqui eu vou chamar para ir, hein? Esse eu vou convidar para ir no culto. É só isso? O culto para você é isso? É o culto do prazer? É o culto dos teus interesses? Eu achei que era para fazer a vontade de Deus e não a sua. Pensa melhor nas coisas e lê embaixo. Quebrou um, tá quebrando todos. Você é melhor que quem quando faz o que todos fazem. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós. Senhor, nos perdoa por tudo aquilo que nós fazemos quando buscamos nossos interesses. Tudo aquilo que nós estamos dispostos. Por toda a traição que nós fizemos a Ti. Por todas as mentiras que nós contamos. Senhor, nos perdoa. Envia, Pai, o Seu Espírito Santo para que tudo possa ser transformado, tudo possa ser renovado. Remove de nós, Senhor, esses sentimentos ruins, tudo isso que não vem de Ti, Pai. Tira de dentro do meu coração esse olhar julgador, essa mania de querer achar, de querer saber, porque somente Tu é a verdade, somente Tu é o caminho, somente Você é o amor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.